Começa mais um programa Fiscais da Natureza aqui na UTV. Meu entrevistado é o professor Alexandre Turra, ele é biólogo do Instituto Oceanográfico da USP. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Obrigado. Existe espécie marinha que já está extinta por nossa causa, por causa dos humanos? Com certeza sim, né? Tem espécies que a gente nem sabe que existiam, que já foram extintas, e há iniciativas para se contrapor a isso. Uma dessas iniciativas é a gente entender quais são as espécies que estão ameaçadas para a gente poder protegê-las, né? Existem listas, a gente chama listas vermelhas, de espécies ameaçadas de extinção. Então, no Brasil hoje a gente tem, que eu lembro de cabeça, acho que são 48 invertebrados, animais invertebrados, né, marinhos, na lista de espécies ameaçadas. Tráfico de animais marinhos, que existe também, né? Bastante. Sim, um dos destinos preferenciais, ou preferidos para esse comércio, são os aquários. Outro é artesanato. Algumas espécies são usadas meio que in natura, né, para o artesanato, são souvenirs. Então, às vezes, você tem ali uma coleta de alguns animais e esses animais acabam indo parar numa loja. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem algumas iniciativas do governo para regulamentar o uso dessa fauna, da biodiversidade, para os diversos fins, tanto para aquarismo quanto para artesanato. Então, às vezes, tem uma visão muito extrema de um lado, do lado ambiental, ou muito extrema do lado social, não é tão bom. A gente precisa tentar conciliar um pouco as duas coisas para tentar melhorar a questão ambiental sem tirar, por exemplo, o sustento de pessoas que dependem tradicionalmente desse tipo de recurso. A gente degrada igual a gente degrada a Amazônia? O mar? É difícil a gente dizer se é igual ou não, mas existe uma pressão antrópica humana sobre esse ambiente, das mais variadas formas e com as mais variadas magnitudes. Os oceanos prestam serviços. A gente chama de serviços ambientais ou serviços ecossistêmicos. A natureza como um todo, né? Presta serviços para o ser humano. É uma visão antropocêntrica, né? O homem no centro da questão, mas é uma visão interessante de você colocar em pauta, né? O que acontece? Você tem, por exemplo, um serviço que é a produção de alimento. Então o mar produz alimento, produz peixe. Outro serviço que não é tão visível aqui no Brasil, mas lá no Oceano Índico, os mangues, eles têm uma forte função de proteção da linha de costa contra tsunamis, contra eventos extremos, eventos climáticos extremos. Muito mais do que os corais? Também é a mesma lógica para os corais. Corais e mangues têm uma função de proteger a costa desses tipos de efeitos. Então, assim, e a destruição do mangue, como a gente tem a destruição dos corais também? Sim, aí o que acontece? Áreas que não têm mangues ou não têm corais, elas ficam mais suscetíveis a esses impactos. Então, assim, esses serviços eles podem ser afetados ou não pela ação humana. No caso das mudanças globais, então, algo que é feito na China acaba afetando, né, de uma forma ilustrativa, né, a gente aqui no Brasil. Tá certo? Então, são coisas que afetam o mundo inteiro, o planeta todo. Agora, tem outros efeitos que são mais locais. Por exemplo, você vai ali para Ubatuba mesmo, né? Você vê os riozinhos que desaguam nas praias. Aqueles riozinhos estão bastante impactados por fezes humanas, principalmente na época de chuva. É a época em que as fossas das casas se enchem e a água acaba extravasando, a água com fezes e tudo mais, e vai parar no mar. Então isso acaba causando algumas alterações, tanto na fauna quanto para as pessoas que acabam usando. Com o degelo, com o derretimento das calotas, que são doces, né? Vai influenciar em alguma coisa no mar que tem a salinidade e tem o fluxo dela, né? De corrente e tal? Sim, E prejudicial também? Existem algumas previsões de que, primeiro, né, com o aumento da temperatura do globo, você vai ter um degelo, e essa água, que não é salgada, vai entrar no mar, e aí a tendência de diminuição da salinidade, né? Isso ocorre de uma forma bastante complexa, não é tão simples assim, mas a lógica é mais ou menos essa. E, à medida que isso acontece, tem algumas situações bem específicas, como na região ali da Europa e Groenlândia, que tem uma circulação muito específica, e que alguns estudos já mostraram que em épocas em que o mundo esteve mais quente, a circulação era diferente de como é hoje. E isso traz problemas ou consequências climáticas para a Europa, né, e para a América do Norte.
Então você pode ter mais seca, mais chuva, em função dessas mudanças, em função das correntes. Alexandre, obrigada pela participação aqui, foi muito gostoso. Obrigado e estou à disposição para outras situações aí que você demandar. Obrigada, Alexandre. Um beijo, fiquem com Deus.